Olá, gente, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho sobre reprodução humana, né? Eu criei umas artezinhas aqui para vocês entenderem melhor a respeito do respectivo assunto, né? Lembrando que seu maior suporte é o seu livro didático, certo? É, Também vocês irão receber através de e-mails, grupos de WhatsApp, certo? Os TDs, nos TDs também, além de essas artes, irão o link para vocês assistir a videoaula, certo? E vocês também receberão, né, esse respectivo vídeo, ok? Vamos falar um pouquinho e conhecer e entender um pouquinho sobre reprodução humana? Vamos lá. É o processo no qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua descendência. Todos os seres vivos resultam da reprodução, né, a partir de organismos vivos pré-existentes, ou seja, um ser surge a partir de um outro ser vivo. Ao contrário do postulado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria da geração espontânea é a teoria também denominada da abiogênese, da qual fala-se que os seres surgiam a partir de uma matéria inanimada, ou seja, uma matéria sem vida. Ok? Vamos conhecer aqui um pouquinho sobre gametogênese. Gametogênese é o processo de formação dos gametas e ocorre em órgãos especiais, as gonadas. Lembrando, que nós iremos conhecer um pouquinho sobre esses gametas. Gonadas masculinas são os testículos, gonadas femininas são os ovários, ok? Gametas masculinos são os espermatozoides, são formados nas gonadas masculinas, os testículos, pelo processo de espermatogênese, ok? Os gametas femininos são os ovócitos ou o óvulo, assim como alguns escritores descrevem, certo? Mais precisamente, ou mais correto é chamar ovócito secundário, ok? São formados nas gonadas femininas, os ovários, pelo processo de ovulogênese, certo? Vamos entender um pouquinho sobre espermatogênese e ovulogênese. Espermatogênese é o processo de formação dos espermatozoides e ocorre no homem, mais precisamente nos testículos, responsável pela produção do espermatozoide. Esse processo inicia-se na puberdade e acontece durante toda a vida adulta. Lembrando que o processozinho de espermatogênese, o homem tem a produção dele na sua fase, no início da puberdade, e prolonga-se por toda a vida adulta, certo? Ou seja, tem a produção diária desse espermatozoide. Já no processo de ovulogênese, vamos entender um pouquinho? É o processo de formação dos ovócitos, secundários ou óvulo, e ocorre na mulher, mais precisamente no ovário, responsável pela produção do ovócito maduro. Esse processo inicia antes mesmo do nascimento da mulher e é retomado na puberdade. A mulher, no entanto, não produz gametas durante toda a vida adulta. A ovogênese é interrompida quando a mulher atinge por volta dos 50 anos, ou seja, lá por volta, nessa maturidade, chamado processozinho de menopausa, certo? Lembrando, gente, que ainda no desenvolvimento embrionário começa-se a produção, do óvulo ou ovócito secundário, certo? Só que ele dá uma estagnada nesse processo e esse processo retorna lá no início da puberdade da mulher, certo? No desenvolvimento ali hormonal e das características sexuais secundárias, assim também como o amadurecimento desse ovócito secundário a partir dos hormônios, certo? Aí vamos lá diferenciar espermatozoide, o homem produz diariamente. O óvulo, não, o óvulo já veio, a produção iniciou-se lá
no início do desenvolvimento embrionário, né? E ele para esse amadurecimento lá na menopausa, né? Por volta de 50 anos de idade da mulher, ok? Vamos entender mais um pouquinho. A espermatogênese em síntese pode ser dividida em 4 fases ou período: período germinativo, período de crescimento, período de maturação e período de diferenciação ou espermiogênese. Lembrando, gente, que vocês têm que fazer a leitura no livro e assistir a videoaula, ok? Em síntese, a ovulogênese pode ser dividida em 3 fases: período germinativo, período de crescimento e período de maturação. Olha aí a diferenciação. Não é? A espermatogênese tem 4 períodos, a ovulogênese tem 3, certo? Cuidado quanto a isso. Vamos lá. Essa partezinha aqui de reprodução, né, humana, falando sobre fecundação, eu irei fazer um outro vídeo dele, ok? Deus abençoe a todos, espero que tenha dado para entender um pouco. Fique em casa, se proteja, porque você se protegendo ao mesmo tempo está protegendo seus entes queridos, ok? Que são seus familiares. Tudo de bom, felicidades, e vamos tentar diminuir esse impacto do ensino